Olá, irmãos, boa tarde. Vou ter aqui mais uma vez para falar sobre a palavra. E hoje nós vamos falar, na verdade, não é um assunto relacionado especificamente diretamente à palavra, mas tem muito a ver com um provérbio que o Criador tocou meu coração esses dias. E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão aqui com vocês sobre não somente sobre esse versículo, mas também sobre sobre esse assunto na nossa vida em geral. Como diz o título do vídeo, por que nós temos que ter uma opinião formada sobre tudo? Qual é a necessidade de falar sobre coisas que muitas vezes não temos o conhecimento e o discernimento para falar e discutir ou até debater sobre? Mas antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de fazer uma oração para vocês aqui, para vocês. Pai, do seu reino te invoco. Pai, do seu reino te invoco. Pai, que as pessoas que hão de assistir, as pessoas que vão assistir este vídeo sejam edificados e que eles sejam abençoados com a tua graça e com a sabedoria que somente o Senhor há de dar. Assim como deu a Salomão para escrever esse provérbio, nos dê essa sabedoria para compreender também esse versículo, que foi escrito há muitos anos atrás, mas que até hoje impacta na nossa vida positivamente e nos conduz à sabedoria do alto, que somente atua. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiramente o versículo e depois eu vou comentar em cima dele. O versículo em questão é Provérbios 15, 28, que está escrito o seguinte: o coração do sábio medita o que há de dizer, mas a boca do perverso mas a boca do perverso transborda a maldade. Pesado, pesado. O que nós podemos entender com esse versículo e o que ele tem com o assunto do vídeo? Bom, na minha opinião, um grande mal que eu vejo da nossa geração, que nasceu de 2000 para cá, é que ela tem uma constante necessidade de expor o teu posicionamento acerca de assuntos que muitas vezes elas não têm a capacidade e às vezes o conhecimento necessário para falar sobre. Muito, por exemplo, isso você vê muito, principalmente na época das eleições. Eu me lembro muito bem quando o Bolsonaro foi eleito pela primeira vez. Aliás, ele nem foi eleito mais, ele é inelegível. Mas eu lembro que na época da eleição do Bolsonaro, muitas pessoas que eram consideradas bolsonaristas eram chamadas de fascistas por pessoas que muitas vezes nem sabiam que era fascismo, mas como era uma palavra que estava sendo dita de uma maneira de uma maneira muito banal, de uma forma como se fosse um xingamento banal, como se você estivesse xingando uma pessoa e banalizando um termo que é extremamente pesado, gente. Por exemplo, o termo fascismo é uma coisa pesadíssima. Quem estuda a história do fascismo, estuda a história da ciência política e chega no fascismo, sabe que o fascismo ele foi um movimento político que acabou com milhares de vidas. É só você ver o que aconteceu, por exemplo, no Holodomor, na época que a União Soviética tentou tomar controle à força da Ucrânia. E muitos ucranianos morreram. Isso não só isso, o que aconteceu com o nazismo de Hitler. O maior exemplo de fascismo que nós temos é Hitler. E o que Hitler fez com a Alemanha, com o massacre que ele fez com os judeus, testemunhas de Jeová, evangélicos, negros, homossexuais, apesar de que esses dois grupos em específico, ele não era tão radical, ele era mais radical com os judeus. Mas enfim, por que eu estou comentando esse assunto tão pesado? E o que esse tema que eu comentei tem a ver com o assunto que eu estou propondo? Debater aqui.
a falta de conhecimento das pessoas naquela época acabaram, de certa forma, banalizando um significado de uma coisa muito séria, de algo que não deveria ser banalizado, e se transformou num simples xingamento porque uma pessoa não concorda com a tua opinião política. Eu não entendo o porquê que as pessoas têm essa necessidade de comentar sobre assuntos que elas não foram chamadas. Ao invés delas terem a humildade no coração de reconhecerem que muitas vezes elas não são capacitadas ou não foram, elas não têm a vocação para dar uma opinião ou para direcionar alguém a um caminho. Por exemplo, uma pessoa pede um conselho para você, mas você não tem um conhecimento naquele assunto. Por exemplo, uma pessoa pede um conselho sobre relação amorosa para você. Vamos supor, uma pessoa está passando por um problema conjugal. Sei lá, o casal está brigando, o homem e a mulher estão discutindo muito, as ideias não estão debatendo e supostamente o amor entre eles acabou. Aí vai, essa pessoa vai pedir conselho para outra pessoa que não entende do assunto. E baseado no que ela crê, no ponto de vista dela, baseada nas experiências dela, ela vai conduzir essa pessoa que está passando por esse problema a um caminho. Só que tem um problema, como ela não tem experiência e conhecimento sobre o assunto, esse entendimento pode direcionar essa pessoa que está passando por esse problema a um caminho que não vai ter mais volta. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa fale que o amor acabou. Ah, vocês estão discutindo demais, vocês já partiram ao ponto do xingamento e falta de respeito, o amor acabou. Não, gente, o amor não acaba. Um casal que se ama de verdade, o amor não acaba. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Se o amor acaba é porque nunca houve amor. Às vezes está havendo falta de entendimento e falta de humildade no casal em compreender que eles são seres, eles são pecadores e que eles precisam de um do outro. O perdão precisa haver entre ambos para que eles se reconciliem e que o amor do Messias e do Pai os restaure o casamento. Ou o relacionamento, não precisa nem ser casamento, pode ser noivado, namoro, que seja. Mas agora, você acha que uma pessoa que não tem conhecimento vai dar um direcionamento como esse? Não. Então, por que eu estou comentando isso também? Isso tem muito a ver com a cristandade moderna. Eu vejo muitos jovens da minha idade, para quem não sabe, eu tenho 19 anos, daqui a pouco eu estou fazendo 20, mas tem muitos jovens, até com um pouco mais de idade do que eu, até abaixo do que eu, que estão pregando e falando da palavra, mas claramente não foram chamados para falar da palavra, porque eles não prestam atenção nas palavras que estão dizendo. O problema da nossa geração é que ela quer falar, mas ela não se prepara para falar. E como aqui está escrito nesse provérbio, o coração do sábio medita o que há de dizer. O que está dizendo? O sábio, aquele que recebeu a sabedoria do alto, a sabedoria do Pai, ele pensa duas vezes antes de falar. Ele vai meditar sobre o que ele vai dizer para o próximo. Porque o sábio, o que recebeu a graça, o que recebeu o entendimento e a compreensão da verdade, ele sabe que qualquer palavra que sair da boca dele pode mudar a vida de uma pessoa. Gente, vocês não têm noção. Às vezes um bom dia pode mudar um dia ruim de uma pessoa. Assim como também uma palavra de baixo calão pode fazer uma pessoa perder as estribeiras e fazer besteira. Então o que nós temos que fazer? Nós, como crentes, temos que orar e pedir discernimento e sabedoria do alto antes de qualquer palavra sair da nossa boca. Como eu postei nos stories há um tempo atrás, permita que o som que saia da sua boca seja a voz de Deus na vida de uma pessoa. Assim como foi a voz de Moisés, assim como foi com Moisés, com o povo de Israel. Como o próprio Moisés falou, ele não sabia o que falar. E o Criador falou,
Por acaso eu não sou o dono das palavras? Eu não controlo, eu serei a voz da tua boca. E se tem alguém, e se tem um ser que conhece o coração do homem e o que cada pessoa necessita para que haja cura e haja um direcionamento para o bem, é o Criador. Então não sejamos desumildes, não sejamos soberbos e arrogantes, achando que podemos comentar sobre tudo. Se não temos conhecimento sobre o assunto, vamos nos informar. A internet está aí. Se você quer estudar e dar uma opinião, estuda, caramba! Estuda! Estuda! Larga o que você está fazendo. Você, por exemplo, que quer falar sobre Bíblia, mas nunca leu a escritura por completo, cara, esquece aquele final de semana que provavelmente tu vai pra baladinha, tu vai curtir um pagodinho, tu vai curtir a sua vida mundana. Deixa essa vida mundana de lado, senta a bunda no sofá, ou na cadeira, ou na cama e leia as escrituras. Porque aí, quando você for falar, você vai ter o conhecimento e o entendimento para que não leve pessoas ao engano. Porque para quem não sabe, levar pessoas ao engano é pecado. Se uma pessoa peca por conta de alguma palavra das escrituras que você interpretou errado e assim você ensinou para aquela pessoa, o Criador vai cobrar de você. Como está escrito, o próprio Messias falou isso. Ai daqueles que... Mas se alguém fizer tropeçar algum desses pequeninos, seria melhor que amarrasse uma corda no pescoço e na outra ponta uma pedra e se atirasse no oceano. Para você ter noção do quanto a verdade tem que ser você tem que ter zelo pela verdade. Mas não uma meia verdade, e sim a verdade plena, a verdade escriturística, a verdade que Yahua, o nome verdadeiro do Pai, nos deu. A verdade está aí, gente. Então, o conselho e a exortação que eu faço é: não sejam soberbos e arrogantes a ponto de acharem que vocês sabem de tudo. Eu sei que vai ter gente que tem mais de 30 anos aqui nessa idade que acha que já viveu de tudo. Não, cara, você não viveu de tudo. Você não é dono do mundo. A sua experiência de vida não reflete a realidade de outras pessoas. Assim como você, jovem mancebo, que nunca teve uma experiência para chamar de sua, você não pode sair comentando sobre o que você acha ser certo. Não, não é isso. Por favor, sejam humildes de coração. Abram o teu coração para o conhecimento escriturístico, o conhecimento divino, para que assim vocês não sejam levados ao engano e assim não levem outros ao engano. E assim a igreja do Pai será cada vez mais edificada com esse ato. Lembre-se, ele resiste aos soberbos e os arrogantes, mas os humildes de coração é esses que ele busca. Então, vamos ser mais humildes. Se você não tem conhecimento sobre um assunto, por favor, vá se informar, vá estudar, adquira experiência, o conhecimento e o entendimento sobre o assunto para falar sobre ele. E assim edificar a pessoa que está ouvindo você falar. E não levá-la ao engano. E não prejudicar a vida do teu próximo. Nós somos chamados para amar o nosso próximo, não sermos pedra de tropeço na vida deles. Ai, tô me sentindo tão leve, gente. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Esse aqui vai ser um... Eu sou novo nessa área, mas eu já prego a palavra há um tempinho. E essa aqui não vai ser a última vez. Eu vou fazer um outro vídeo, só que agora vai ser um vídeo um pouco mais doutrinário. Mas ele vai demorar um pouquinho mais para sair, porque eu preciso estudar um pouquinho mais sobre o assunto para eu conseguir desenvolver o assunto, conseguir desenvolvê-lo e assim ficar de uma forma didática e simples de entender. Ok? É isso, gente. Shalom. E que Yahweh abençoe todos vocês. E que em nome de Yahushua HaMashiach, todos aqui possam ter acesso ao conhecimento verdadeiro.